Olá, eu sou Lindalva Martins, faço parte do Instituto Federal Fluminense e estou representando o grupo de pesquisa Música Indígena aos arredores de Campos dos Goytacazes e o seu ensino. A pesquisa está em fase inicial e o presente estudo objetiva realizar um panorama da população indígena, analisando o papel dos índios integrados à sociedade colonial do Rio de Janeiro, entendendo que esses foram capazes de rearticular-se social e culturalmente com outros grupos étnicos e sociais e reelaboraram as suas culturas a partir de uma nova identidade que lhes havia sido dada ou imposta pelos colonizadores. A de índios aldeados, súditos cristãos de Sua Majestade no Brasil colônia, que compreende o período entre os séculos XVI e XIX. A necessidade de compreender o processo histórico-cultural dessa região justifica-se na relevância dessa pesquisa, tanto para o conhecimento e a reconstrução da história, quanto para uma desconstrução da ideologia colonizadora e construção de uma nova identidade social, resultando em um processo de reparação que desmistifica, honra e reconhece a importância da cultura indígena para o seu direito de preservação e para o conhecimento histórico da região. A pesquisa foi realizada de forma remota, com base em uma metodologia que consiste no levantamento bibliográfico a partir da leitura e análise de produções acadêmicas relacionadas ao tema, como, por exemplo, livros, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, relatórios de viajantes, cronistas e presidentes das províncias, e também na realização de encontros virtuais para investigação e discussão da temática. A proposta inicial era realizar pesquisas de campo em museus, acervos públicos, bibliotecas acadêmicas e possivelmente a coletividade de grupos indígenas. No entanto, a pandemia do Covid-19 alterou completamente o cenário, impossibilitando a iniciação das pesquisas de campo. No início do processo de colonização, a região do Rio de Janeiro era ocupada por povos indígenas do tronco tupi, que durante o processo desapareceram devido à violência imposta, que resultou no extermínio dos mesmos, e assim outras sociedades surgiram. Sob o olhar histórico-antropológico, a política de aldeamento da coroa portuguesa, intensificado a partir de 1530, foi essencial para o processo de colonização, no qual as aldeias foram o espaço de inserção dos índios no mundo colonial, onde diferentes povos etnolinguísticos se misturaram, transformando-se em súditos cristãos do rei, para servir ao Império Luso, garantindo a ocupação e expansão dos territórios administrados pela coroa portuguesa. De acordo com Almeida, os aldeados constituíam importante força militar, mas ocupavam-se também de outros importantes serviços, como obras públicas, por exemplo. Com base na abordagem histórica demográfica realizada por Neto, destaca-se o aldeamento da Pedra de São Fidélis em Campos, fundada por índios dos Campos dos Goytacá, que supostamente demonstravam interesse em se catequizar na metade do século XVIII. O aldeamento nasceu da necessidade de manter separados os índios Puri e os Coroado pelos seus históricos de guerras e ódio. E o aldeamento de São Pedro, em Cabo Frio, fundado por jesuítas na primeira metade do século XVII, a aldeia de São Pedro, em Cabo Frio, agrupava os índios Tupinambá e Goytacá. De forma nenhuma podemos desconsiderar a violência das relações de contato entre os índios e os colonizadores e da própria política de aldeamento que trouxe aos primeiros imensos prejuízos à cultura e identidade indígena. Porém, é necessário refletir sobre o fato das aldeias terem se tornado um espaço possível de sobrevivência para inúmeros povos indígenas que, em seu interior, estabeleceram intensas relações com outros grupos étnicos e sociais e também compartilharam experiências comuns, agiram politicamente para garantir alguns direitos que a lei lhes garantia. E nesse processo, reelaboraram as suas culturas, histórias e identidades.